Pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Maurício Mota, responsável pela parte de canais aqui da Citrix Brasil. Queria agradecer pelo interesse de vocês em participar de mais um Grand Prix. Esse Grand Prix vai ser foco em Cloud Networking. Está valendo do dia 10 ao dia 21 de março, agora de 2014. E antes da gente começar a apresentação, que o André vai fazer para a gente, o André Gonçalves, que é o nosso especialista em networking, antes de começar a apresentação, eu gostaria só de deixar alguns lembretes em relação ao Grand Prix. O primeiro lembrete é que toda a movimentação, o agendamento de visitas, de ligações que vocês fizerem, tem que estar refletindo dentro do portal da ferramenta, o portal do Grand Prix. Caso não esteja, a gente não tem visibilidade e, consequentemente, vocês não estão participando das premiações do Grand Prix. Então, é importante a lista que vocês forem usar para as ligações, fazer um upload no sistema. Se tiver alguma dúvida, pode me contactar ou pode entrar em contato também diretamente com o pessoal que gerencia o portal do Grand Prix, mas isso é fundamental. Se a lista não estiver lá e vocês não fizerem o ativo em cima daquela lista do portal, a gente não tem visibilidade do que está acontecendo. Um outro ponto é que são exatamente 2 semanas, né? Antigamente a gente tinha uma semana só, já de uns 2 Grand Prix para trás, isso foi estendido para 2 semanas, e é importante também que ao final do dia 21 todas as informações estejam lá, porque depois o portal é fechado, vocês deixam de ter acesso ao portal e não conseguem colocar as informações das ligações e dos ativos que vocês fizerem, tá ok? Então, só reforçando, o Grand Prix o foco é em Cloud Networking. O André vai fazer uma apresentação para a gente agora, falando um pouquinho de portfólio de produto, NetScaler, falando de Cloud Bridge, falando bastante sobre concorrência, como posicionar os produtos, um pouquinho de ATAT, e espero que vocês tenham sucesso nesse Grand Prix. Qualquer dúvida, a gente está à disposição de vocês. Um abraço a todos. Boa tarde, obrigado, Mota. Boa tarde, audiência. Bem-vindos ao Grand Prix para Q1. E como o Mota comentou, a minha expectativa aqui é passar para vocês um pouco do pitch de Cloud Networking, quais são as ferramentas, o que a gente normalmente fala para o cliente, quem é a nossa competição e como fazer a venda e como você fazer um engage com o cliente, ok? A agenda, ela engloba todos os produtos do nosso portfólio de networking, né? Então nós vamos falar muito do NetScaler, vamos falar do Insight, que é umas funcionalidades que é pouco explorada do NetScaler. Vamos falar das novas plataformas. A Citrix recentemente lançou duas famílias de produtos novos que estão focadas em alta performance e em custo, ou seja, elas são mais rápidas e mais adequadas com relação a preço, comparando com a plataforma anterior. Vamos comentar um pouco de quem concorre com o NetScaler e o Cloud Bridge e conhecer um pouquinho a nossa concorrência. As informações que nós vamos passar aqui são informações que estão na internet, em sites públicos, então a gente vai comentar um pouquinho como nos posicionar e conhecer quais são o que o concorrente fala, o que ele usa de funcionalidade. E, por fim, vamos falar de algumas ferramentas, né, que vão ajudar muito a vendas de vocês. Para contextualizar aqui, né, nós vamos falar de NetScaler e falar do ADC, ou o balanceador, que é o nosso produto hoje, é o nosso carro-chefe, é um produto que vem crescendo muito fora e aqui no Brasil nós tivemos um ano muito bom esse ano que passou e esperamos um ano melhor agora. O NetScaler, que é o nosso equipamento que faz toda a parte de controle e disponibilidade de aplicações, ele é um produto, é uma solução que se posiciona para habilitar qualquer dispositivo, qualquer usuário, independente do lugar, qualquer aplicativo na internet, dentro de um data center, de uma maneira com uma experiência muito boa, porque ele simplesmente entrega toda a parte de aceleração e otimização. Então, quando a gente olha esse produto, ele é um equipamento que
que ele é hoje encontrado e normalmente instalado em um data center corporativo, né? O Netscaler é um produto que ele tem vários form factories, né? Ele tem inclusive dispositivos para bancos, né? Ou seja, para entidades financeiras que precisam utilizar, por exemplo, os padrões como o FISME, que são produtos que têm que ter uma certa regulamentação de segurança. O produto é preparado para isso. Ele é também um produto de solução que é apoiado em disponibilidade e performance. Então, a nossa maior vantagem assim é a gente ter uma disponibilidade e uma performance muito, muito alta, né? A gente hoje está nos principais ISPs lá fora, Google, Amazon, são cases de sucesso do Netscaler. A gente tem, o nosso produto ele é fundado numa flexibilidade muito grande, ou seja, ele é um produto que tem dentro do licenciamento dele o que a gente chama de Pay as you grow. Então eu consigo, de uma maneira muito simples, habilitar mais performance por licença de software. Dessa maneira eu consigo ter o equipamento muito mais tempo dentro do meu data center, abaixando muito o meu custo de propriedade. Eu posso ter o equipamento aí com certeza por mais de 5 anos, porque ele é um equipamento que ele cresce aí dentro da mesma caixa por licença até 5 vezes, né? Então é um equipamento que possibilita para o cliente um menor custo de propriedade. Outra coisa é a infraestrutura de nuvem, né? Essa flexibilidade que o produto tem, ele acaba dando para o cliente possibilidades que são totalmente totalmente encontrada só na solução da Citrix. Por exemplo, se você tem dentro de um cenário onde o cliente tem um consumo ou uma necessidade de performance que não seja linear, ou seja, hoje eu tenho uma determinada demanda, amanhã eu vou dobrar minha capacidade e o produto consegue atender, né? Eu tenho dentro das opções de licenciamento, eu tenho uma licença chamada Burst, que ela é uma chave, né, que você habilita no produto e ele, num determinado momento, ele quintuplica o throughput do equipamento por 90 dias, e depois que termina esses 90 dias, eu consigo voltar à minha capacidade nominal. Então, eu consigo aí passar por momentos de pico de utilização muito parecido com as infraestruturas de nuvem, onde eu vou alocando banda de acordo com a minha necessidade. Tá? A segurança e a visibilidade do produto também são pontos que devem ser elencados aqui. O produto, ele, além de ser um produto seguro, ele disponibiliza segurança, né? A gente aí tem várias funcionalidades como proteção para DDoS, a gente suporta toda a parte de firewall de aplicação, que é o WAF, né? Ou seja, para clientes que necessitam de soluções de segurança adicionais a um firewall, podem contar com o produto para fazer toda a parte de proteção de aplicação, seja de um site web, seja de um banco de dados. E por fim, não menos importante, é o dimensionamento, que é baseado numa tecnologia que a Citrix que trouxe para o mercado, chamada TrueScale, que nós vamos comentar um pouco mais para frente, que entrega toda a parte desse dimensionamento em nuvem. Tá? O TrueScale é o principal carro-chefe quando a gente fala de Netscaler. Ele é a maneira que nós posicionamos, que nós entregamos para o cliente de crescer. Eu posso crescer em 3 direções. Eu posso crescer dentro da mesma caixa até 5 vezes, ou seja, eu compro equipamento com uma velocidade nominal, vamos dar um exemplo de 8 GB, e dentro dentro da mesma caixa eu consigo crescer até 42 GB por licenciamento de software, né? Então eu consigo, de uma maneira muito simples ali, crescer dentro da caixa sem mexer na minha estrutura, sem programar uma janela de mudança, sem gastar em instalação, né? E ainda lembrando da funcionalidade do Burst, né? Eu estou em 8 GB, tenho uma necessidade repentina de negócio, uma necessidade repentina de crescimento, eu habilito essa licença, e ele me leva a caixa a 42 GB por 90 dias, voltando aos 8 GB. Então, esse crescimento vertical, nós chamamos de scale-up. O outro é o scale-in, que é a simplicidade. A simplicidade está muito elencada com a virtualização.
E é onde a gente usa a simplicidade, né? A gente usa em ambientes de consolidação. Um ambiente que você precisa de vários balanceadores, por regiões de por necessidades de segurança, por exemplo, onde eu tenho várias regiões do data center que precisam de balanceadores independentes, eu posso virtualizar esses balanceadores e colocar tudo na mesma caixa, né? E usando a virtualização. Eu não estou, não estou entregando uma segmentação diferente do que o mercado conhece. Eu estou entregando segmentação baseada em virtualização. A gente vai falar um pouco dessa funcionalidade mais para frente. Mas, em resumo, eu consigo ter até 80 máquinas virtuais, balanceadores virtuais, dentro de uma única caixa, usando o adjunto da virtualização. E, por fim, o cluster, né? No caso de eu levar o equipamento à capacidade máxima dele, eu posso empilhar essas caixas e somar capacidades até 32 equipamentos, né? Chegando a 3 teras de throughput. Isso tem duas vantagens. A primeira, eu consigo extrapolar a velocidade da caixa, e a segunda, eu consigo habilitar a alta disponibilidade no modelo de cluster, onde eu consigo ter serviços elencados naquele cluster de maneira virtual, não ter uma necessidade de elencar uma caixa ou um determinado serviço, porque se aquela caixa falhar, todo aquele serviço passa para uma outra caixa não vinculado a um chassi. Tá? Vocês vão entender mais para frente o que eu quero dizer não vinculado a um chassi. Tá? Quando a gente fala do produto, o Netscaler, o ADC que eu acabei de falar com vocês, e fala do VDI, o VDI da Citrix, a gente conecta esses dois produtos através de benefícios para o usuário. Eu estou falando de melhorar a experiência do usuário final, né? O ambiente de Zendesk, o ambiente de ZenMobile, o ambiente de ZenApp, ele pode ser melhorado com o Netscaler. De que maneira a gente melhora a experiência do usuário? Primeiro, é alta disponibilidade, né? Muito ruim quando o usuário está utilizando e o sistema cai. O balanceador, o ADC, ele vai entregar alta disponibilidade para esse ambiente. Ele vai também melhorar a experiência do usuário no que diz respeito à velocidade, porque ele vai otimizar todo o tráfego de informações entre o data center e o usuário, ele vai habilitar segurança com as micro VPNs, certo? E a possibilidade também e a facilidade para o cliente de tudo isso fornecido por um único cliente, né? No momento no momento de problema, de chamado técnico, você não precisa contactar vários fornecedores. Você está falando com a empresa que vai te entregar não só a experiência do VDI, mas a infraestrutura de networking que participa daquele ambiente. Então, o ponto de suporte acaba sendo um único ponto que vai te ajudar a sanar o problema, né? Além disso, visibilidade vem ganhando muito espaço no mercado hoje, né? Toda vez que você tem alta disponibilidade habilitada nos seus sistemas, você tem um benefício, que é a alta disponibilidade, mas você tem um problema. Porque se você não tiver visibilidade, você não sabe efetivamente o quanto daquela estrutura está sendo usada, ou você não sabe se um ponto da estrutura para. Então, visibilidade, ela te entrega 2 pontos. Uma é capacidade, capacity plan. E a segunda é detecção de problemas. Então, o Insight, que é uma funcionalidade do Netscaler, que tá ligado à visualização de tudo que passa dentro do produto, fazendo com que você tenha relatórios de capacidade e gerenciais para que você tenha uma rápida solução de problemas e você tenha visibilidade se você precisa de mais recurso, ela é integrada no Netscaler, né? Essa visibilidade, ela funciona da seguinte maneira. O Netscaler, como ele fica num ponto privilegiado da rede, no meio das suas aplicações, ele consegue usar ou experienciar o acesso remoto e o data center de maneira única. Ele consegue ter relatórios desse único ponto para tudo que é ferramenta de terceiro, web, né? E tudo que é a parte de ICA também, né? Ele coleta essas informações são geradas na ponta e o Netscaler atua como coletor, gerando esses relatórios aí de visibilidade. Por exemplo, um relatório muito utilizado é tempo de carregamento de página web, onde eu tenho de uma maneira muito simples, uma interface gráfica bem amigável,
um relatório de uma carga de página que está no meu data center, mostrando qual foi o tempo que demorou para chegar a requisição no meu data center, qual o tempo que demorou para o meu banco de dados responder para o meu servidor web, e quanto tempo demorou para o meu servidor web retornar aquela página para o meu usuário. Então eu consigo apontar onde estão, quais são os tempos, e eu consigo detectar problema, ou pelo menos localizar e contencionar aquele problema. Tá? Um caso de uso é manutenção preventiva, ou seja, capacity planning. Eu consigo entender se eu tenho problemas, se eu tenho que investir em mais recursos, porque os relatórios vão dar utilização, e utilização pode me indicar mais investimento. Ele vai me dar insumos e recursos para eu solucionar problemas. Ele vai dar insumos para planejar crescimento, está muito ligado ao capacity planning, mas eu posso efetivamente ter uma vista um pouco mais detalhada de determinado serviço. E também na análise de aplicativos dos usuários finais, né? Como que os usuários estão usando aquele aplicativo, né? Aquela infraestrutura que eu montei para o meu usuário está sendo usada? Sim ou não, né? Se não, eu posso efetivamente desativar ou eu posso aumentar. Então, tudo isso o Insight te entrega como uma única ferramenta e dentro do licenciamento da Citrix. Tá? A plataforma, o conjunto de equipamentos que compõem a plataforma de Netscaler é bem vasta, né? Nós temos aí, perto do eixo XY, né, o VPX, que é o nosso primeiro produto, nosso carro de entrada, que é o Netscaler, que é uma imagem virtual do Netscaler, que ela é disponibilizada tanto para Zen, quanto para VMware, quanto para Hyper-V. Você escolhe a imagem que você quer, baixa aquilo e você vai de 10 MB a 3 GB de throughput. Caso você não queira usar a imagem virtualizada, você pode partir para o hardware, que hoje está indo de 500 MB a 5 GB. Esse equipamento, que para quem já conhece Netscaler, é um equipamento que esse MPX 5550, ele ia de 500 MB a 1 GB, e hoje ele passa aí de 500 MB a 5 GB, né? Então essa foi uma novidade que a Citrix trouxe, melhorando a plataforma de hardware, e como o software é o mesmo, ele te entrega mais velocidade na ponta. Outro produto que também foi adicionado à linha de opções foi o 8005, que é um equipamento que começa em 5 GB e vai a 15 GB. É um equipamento que ele é uma opção para quem tem 8200, que ia até de 2 GB a 6 GB. Ele passa a ser um entry-level de famílias, aí entre a linha 8000 e a linha 11500. E o outro produto que saiu é o 11515, que vai de 15 a 42 GB. Todos esses produtos, eles têm a principal funcionalidade de atender o cliente com relação a throughput. Mas 2 pontos eu gostaria de destacar aqui. O primeiro, que desde o VPX, que é a nossa imagem de software, até o nosso equipamento hardware mais potente, que é o 22120, o software, o código é o mesmo. Então eu tenho o mesmo set de funcionalidades para a máquina mais rápida, como para a máquina virtual que é mais lenta. Tá? O que efetivamente eu utilizo para escolher o equipamento é a velocidade de requisições por segundo em nível 7, SSL, entre outras coisas, diferente do nosso concorrente. Tá? Por que a Citrix fez esse movimento, lançou equipamentos? Né? By design, o Netscaler é um software, né, que repousa no hardware. Né? Esse produto, ele está sempre, o hardware está sempre recebendo novos refreshes. Então a gente tinha máquinas mais antigas que receberam máquinas mais rápidas, CPUs mais rápidas, então esse refresh é necessário, né? Então a gente já tinha anunciado o end of sales de alguns equipamentos e o end of life de outros, né? Então essas plataformas que nós temos novas, elas a gente recomenda aí para vocês parceiros que entendam e verifiquem dentro da base instalada de vocês se os seus clientes já têm equipamentos antigos ou se vocês têm na rua propostas com equipamentos
da linha mais antiga, que vocês não possam oferecer uma melhor proposta de valor para o cliente, por exemplo, com essa família nova 8005, né? Por que eu estou dizendo isso, né? Porque hoje o 8005, que tem 5 GB, ele está num preço muito, muito, muito bom comparando com o equipamento 8200. Eu estou falando que eu estou vendendo equipamento de 5 GB num preço muito, muito parecido com o de 2 GB. Então você está duplicando a capacidade do seu cliente por um preço praticamente igual. Então, para vocês que são parceiros que estão com cotação na rua, procurem seu distribuidor, eles já estão orientados para orientar com relação a essa plataforma nova que pode ajudar vocês a dar aquele empurrão a mais naquele cliente que está decidindo comprar o equipamento, que gostaria de ter uma melhor proposta de valor. Você está levando mais velocidade para ele no mesmo preço, ou para clientes novos, onde vocês têm um cenário de competição, vocês podem voltar com aquele mesmo base de preço, com equipamento maior, ou uma possibilidade de ganho maior para vocês com relação à margem, já que o equipamento melhorou com o mesmo preço. Tá? É importante pontuar, gente, que além do hardware, a gente tem um software que tem um valor muito, muito, muito interessante. O software que vai dentro do Netscaler, ele é dividido em 3 opções: Standard, Enterprise e Platinum. Cada um com um bundle de funcionalidades, né? O Platinum, que é a versão top de linha, que é obrigatório no SDX, entrega 2 funcionalidades bem interessantes que estão com muita procura hoje nesse começo de ano. Uma é o Insight, que eu falei para vocês agora, o outro é o Web Application Firewall. Então posicionem para o cliente de vocês que a plataforma de hardware que eles estão adquirindo tem a opção de entregar mais funcionalidades apenas subindo a versão de software. Ou para a base instalada de vocês, que o cliente já comprou a versão anterior, vale a pena vocês revisitarem, oferecerem um upgrade de software e ganharem esse serviço implementando funcionalidades novas nos equipamentos. Tá? Por exemplo, para clientes que compraram a solução de hardware nosso ou até de software para fazer balanceamento de carga de servidor, você subindo para a versão Enterprise, você entrega lá o Global Server Load Balance, que vai fazer balançamento de data centers, né? Ou até a parte de conectividade, Cloud Bridge para redes híbridas, o Insight, são várias funcionalidades que são entregues aí com as versões subsequentes de software, Enterprise e Platinum. Não há mais simples. Tá? Oportunidades, né? Para quem está posicionando o VPX, vale a pena ponderar se o cliente não tem espaço para posicionar um hardware. Entendo que o VPX ele tem uma determinada capacidade para um número menor de usuários, né? E que é muito difícil você posicionar uma máquina maior para um número pequeno de usuários. Mas se vocês pensarem fora da caixa e imaginarem que aquele cliente pode estar comprando um hardware que vai ficar mais tempo no data center dele, ou aquele cliente pode comprar um hardware que ele não vai só fazer a parte de gateway para o ambiente VDI, mas também de balançamento de carga, de GSLB, de WAF, vale a pena você posicionar um hardware, né? Outro ponto é o SSL, né? O protocolo que faz a parte de segurança. O VPX ele tem uma capacidade de SSL muito inferior ao hardware. Então, para clientes ou para oportunidades onde você está posicionando a caixa para fazer SSL, é interessante vocês posicionarem a caixa que vai ter uma performance muito maior do ponto de vista de SSL, né? E lembrar também do upgrade que a gente fez, né? Antigamente o 5650 tinha 1 GB, a mesma máquina, no mesmo preço, agora tem 5 GB. Tá? Então a gente está falando que o equipamento que você vendia por 1 GB, você está vendendo por 5 GB e ele está o mesmo preço. Então vale a pena a gente entendo que são oportunidades para você voltar no teu cliente e fazer uma venda aí, um upselling, né? Era isso que eu queria falar de Netscaler. Vamos falar agora um pouco de Cloud Bridge, né? O Cloud Bridge é o nosso produto
que é posicionado para melhorar a experiência do Zenap e do Zendesk, né? É um produto que vai acelerar e vai otimizar a banda e até possibilitar implementações de Zenap e Zendesk para sites remotos onde você não tem uma possibilidade de uma banda muito grande, né? Então ele está intrinsecamente ligado ao Zendesk Top 7 e o HDX, porque para esses protocolos, para esses serviços que utilizam muito a banda, o Cloud Bridge ele acaba sendo um componente que vai viabilizar pelo fato dele conseguir otimizar e possibilitar a entrega do desktop num site remoto, por exemplo. Tá? São 5 as funcionalidades que um Cloud Bridge pode desempenhar. A primeira é melhorar a experiência de quem usa HDX, para quem tem um terminal virtual de multimídia, que vai ocupar aí lá seus 400K de banda, pode colocar o Cloud Bridge e otimizar esses 400K em até 80%. Então eu consigo encaixar mais usuários HDX num site remoto do que com Cloud Bridge do que sem. Isso é interessante porque eu estou falando de trocar um custo recorrente, que é o aumento de banda, por um custo fixo, que é um Cloud Bridge. Outra possibilidade é a aceleração de aplicativos. Então, eu vou acelerar não só aplicativos convencionais, mas eu vou conseguir acelerar e priorizar o que está dentro do ICA. Isso é muito importante, gente, porque a principal diferença entre o Cloud Bridge e os nossos concorrentes é que a gente consegue abrir o ICA. E o principal argumento dos nossos concorrentes é que, já que o ICA é otimizado, por que eu preciso acelerar? Eu não estou falando de aceleração, estou falando de qualidade de serviço, priorização. Vou dar um exemplo para vocês. Se você tem um link, de baixa velocidade para uma região distante da tua capital, por exemplo, e você tem como opção ferramenta colocar um Cloud Bridge, você tem a possibilidade de melhorar a experiência, por exemplo, de um usuário que tem tela, teclado e impressão, porque na hora que ele estiver imprimindo, a impressão está competindo com a tela e teclado dele. E como a gente tem visibilidade do que passa dentro do ICA, a gente consegue dizer que a impressão que está dentro do ICA, ela vai ter uma banda definida que não atrapalhe a tela e teclado. A concorrência não consegue fazer isso, porque como ela não consegue abrir o ICA, ela não vai conseguir visualizar o que é impressão e o que é tela e teclado. E ela acelera tudo de uma maneira única. A gente consegue acelerar esses canais do ICA de maneira independente. Então, no final do dia, nós conseguimos ter uma segregação, uma granularidade muito maior do que o nosso concorrente. Aceleração de aplicativos, ou seja, a gente faz aceleração dos aplicativos convencionais, HTTP, FTP, Exchange, banco de dados, a gente consegue interagir, a gente vai otimizar a entrega de vídeo, Vimeo, UAU, YouTube, a gente consegue fazer caching disso na caixa, cachement de attachment do Exchange na caixa, gerenciamento de tráfego, QoS dentro do ICA, fora do ICA, e conexão segura entre redes, né? Eu consigo, por exemplo, fazer uma ponte entre sua rede, a rede do cliente, e uma rede pública, uma Amazon, um Azure, um hosting, um data center, para que você tenha transparência de funcionalidades entre as duas redes, né? E você consiga efetivamente, até com um exemplo, provisionar máquinas virtuais do seu hypervisor por um hypervisor público. Né? Como eu havia comentado, a principal funcionalidade do Cloud Bridge é ajudar os usuários de Zendesk e Zenap. Ou seja, onde eu tenho o ICA, eu tenho ali a possibilidade de interagir no ICA, acelerar o ICA e fazer o QoS em cima das aplicações. Né? Dentro de um licenciamento Citrix, você tem a possibilidade de usar o plugin. O que é o plugin? O acelerador de banda, ele funciona de maneira simétrica, né? Eu preciso de um Cloud Bridge no data center e um Cloud Bridge na ponta. Ou seja, 2 equipamentos. Mas se você não quiser colocar Cloud Bridge na ponta, você pode colocar um Cloud Bridge no data center e colocar plugin na ponta. Esse plugin você pode comprar, ou dentro de um licenciamento Platinum, esse plugin ele já vem de graça. Então, às vezes, o cliente está muito próximo de uma solução de acelerador por conta de um licenciamento que ele tem, do que você imagina.
Então vale a pena você detectar dentro de um cliente quando ele efetivamente tem uma necessidade de melhora no link, melhora na experiência do usuário, pelo fato dele ter ICA ou VDI espalhado dentro de uma rede que é demograficamente dispersa, onde eu preciso ter links, você pode efetivamente oferecer a solução para realmente melhorar aí a experiência do usuário. Tá? Outra coisa é que o Cloud Bridge é um produto que vai impactar direto no seu custo recorrente. Você está trocando um aumento de banda, que vai te gerar uma conta mês a mês, por um investimento de um único um CAPEX, né, onde você vai investir uma única vez, e talvez não precise aumentar a banda. Então é uma coisa que você tem que mensurar, porque nós estamos falando aí de quase 80% de melhora no link, que pode até fazer uma conta de ROI. Em vez de eu aumentar meu link, eu pego aquele dinheiro de aumento de link e financio o meu Cloud Bridge. Então vale a pena a gente efetivamente ter um estudo ou uma conversa com o cliente de ponto de vista de custo e investimento para ver se é onde a gente pode ajudar, né? Alguns casos de sucesso, por exemplo, que foram feitos nos Estados Unidos, inclusive os preços que estão praticados no slide são preços SRP, são preços do produto lá fora, mostram como o produto pode ser versátil, né? Por exemplo, na aplicação de localidades, farmácias, no caso aqui, eu posso viabilizar uma solução de Zenap ou Zendesk através de links de baixa velocidade ou links que tem um delay alto, através do Cloud Bridge 800, que vai melhorar a performance, vai fazer toda a parte de cache de vídeo, certo? E vai entregar ali até alta disponibilidade, porque ele tem 2 links e eu posso efetivamente entregar 2 links no Cloud Bridge. Se um link parar, eu tenho um segundo, né? E ele tem uma opção que ele também tem o Pay as you Grow. Eu começo com ele em 2 MB e por licenciamento eu levo ele a 10. Então, para links de 2 MB eu coloco 800 e por upgrade eu levo ele a 10 MB. Então, de novo, eu consigo deixar o equipamento muito mais tempo na minha rede, pelo fato desse crescimento que ele tem aí embutido no hardware. É só você pagar a licença que você leva o equipamento, né? E outro importante notícia é que o Cloud Bridge, o 600 vai entrar em end of sales em breve. Então, vendam o 800, que é o equipamento que vai vir para substituir, que tem mais funcionalidade, respeitando o preço antigo do 600. Certo? O outro é o Cloud Bridge 400, que é o que a gente chama de Micro Branch Appliance. É um equipamento menor, que ele é possível de você colocar até em quiosques, em shops. O preço de lista dele é um preço 75% do preço do 800, né? E ele é um dispositivo ali que ele não vai fazer o cache de vídeo, porém vai fazer toda a parte de aceleração. Então, para onde eu não tenho vídeo, necessidade de vídeo, eu posso colocar esse produto que é mais adequado para determinadas aplicações, uma opção que a gente está dando aí para clientes que querem gastar um pouco menos ou tem menos requisitos de banda, de estrutura, que podem posicionar um equipamento um pouco mais justo para a solução. Tá? E por fim, não menos importante, o Cloud Bridge 2000, que é um equipamento que vai de 10 MB a 50, ou seja, um equipamento que eu posso até inclusive colocar no data center como consolidador de vários Cloud Bridges, e ele tem a opção de Windows Version. O que é isso? Eu consigo colocar dentro dele uma VM de Windows. Então, para localidades onde eu tenho um servidor para fazer logon dos usuários local, eu posso tirar esse servidor, consolidar ele dentro de uma VM dentro do Cloud Bridge, entregar um único equipamento que vai fazer toda a parte de otimização e vai ter um servidor para impressão, para AD, para DHCP, ali dentro da mesma caixa. Então, diminui o meu número de ativos num único equipamento. Né? Quem são os concorrentes do Netscaler? Acho que todo mundo pensou na tecla F5 do teclado, né? E lembrou do nosso principal concorrente. O nosso principal concorrente, ele está bem posicionado no Gartner, mas a gente também, né? Então, para falar de todo mundo, a gente tem aí a Riverbed, temos a Hardware, né? Aqui no Brasil ela está um pouco tímida, temos a 10 que vem crescendo bastante, mas é um produto que a gente entende que está num outro quadrante, que é uma outra aplicação, mas nosso principal concorrente é F5.
e a gente está ali do ladinho da F5, né? E a gente, para conhecer um pouco a F5, eu gostaria só de investir em alguns minutos do tempo de vocês para explicar o que é o equipamento da F5, tá? Esse material é um material público, vocês vão encontrar nos próprios sites do concorrente, mas explicando para vocês, a F5 tem duas linhas de produtos, né? Que são os Viprions, que são o modelo em chassi, que são equipamentos grandes, que tem três modelos, o 2400, 4480 e 4800, né? Os mais comuns são os 4000, né? Que são de 4 slots e 8 slots, ou seja, é um equipamento que eu consigo colocar 4 balanceadores físicos ou 8 balanceadores físicos de pé. E o 2000 é um equipamento que vai 4 blades menores, existem blades especiais para o 2400, que eu consigo, ele é modular, ou seja, ele acaba sendo modular para você conseguir efetivamente chegar numa maior possibilidade de configurações, né? Por que a F5 tem esse approach, né? Porque o posicionamento da F5 é baseado em módulos. Então, para eu ter um módulo, uma aplicação diferente, eu tenho que trocar o módulo. Enquanto que a Citrix é baseada em software. Então o meu módulo é virtual. Então eu tenho equipamento lá, não preciso ficar trocando o módulo. Eu simplesmente habilito a funcionalidade por software. E aí eu tenho o throughput adequado com a minha caixa. A gente não tem problema nenhum de capacidade com a F5. Para falar a verdade, a gente, em alguns quesitos, é até mais rápido que a F5. Tá? E nós temos os Big IPs, que são os appliances, que são os equipamentos que vão te entregar as configurações fixas, né? Nós temos de uma U ou duas U's, né? E além dos virtuais, né? Que é muito parecido com as nossas VMs, né? Com os nossos VPX, eles têm os VEs, né? Que é o Virtual Edition, que também suportam ali os principais hypervisors de mercado. Falando um pouco mais, a gente tem ali, né? O nosso produto, temos a versão hardware, que é o MPX, que é o equivalente ao Big IP. Temos o VPX, que é equivalente ao VE. E temos o SDX, que não tem equivalência na F5. Por que não tem equivalência? Porque ele é o equipamento que faz virtualização real dentro da caixa. É o equipamento que consegue concentrar até 80 VMs dentro de um único appliance. Então, ele tem uma malha de multisserviço muito maior do que o concorrente. Tá? E no ano, esses equipamentos cresceram aí na taxa de até 86%, enquanto que o nosso concorrente teve um crescimento tímido de um dígito só. Então, hoje, a gente aí está comemorando o crescimento da nossa plataforma por conta dessa versatilidade e dessa maneira da gente crescer, né? A Tolly, que é um instituto que faz teste de performance, já confirmou. Nós temos aí mais performance, nós somos mais rápidos que o nosso concorrente. Então, no quesito L7, no quesito nível 7, onde efetivamente exige mais do hardware, nós somos disparados os mais rápidos, né? Tanto comparando a família nova, que é o 8005 com os 2200, né? Quanto comparando o 8515 com o 4200, que são os Big IPs que mais são vendidos aqui no Brasil. Então, grande chance para vocês, pessoal, para posicionar essa linha nova de equipamento que é mais barato que o anterior e é mais rápido que o concorrente. Não percam a oportunidade de fazer o bid com o nosso concorrente. Tá? O TrueScale, apesar de ser uma funcionalidade e ser uma tecnologia posicionada primeiramente pela Citrix, ela também é disponível hoje na F5, né? Que é o TrueScale. Não é a mesma coisa, não é exatamente a mesma coisa, mas tem a mesma ideia. Então, eles também têm o crescimento, eles chamam de on-demand em scale, o crescimento horizontal e a virtualização, né? Então, equivalente ao nosso scale-up, ao nosso scale-out e equivalente também ao nosso scale-in. Mas se a gente olhar um pouco mais próximo dessa tecnologia
do nosso concorrente, a gente vai ver que não é bem isso, né? Quando a gente compara o 2000S com o 2200S, a gente tem que a gente vê que o equipamento ele tem um crescimento em SSL. Ele não cresce o throughput, tá? Você vê o 2000 para o 2000S, ele tem lá só o SSL crescendo e as requisições por segundo de HTTP dobrando, né? A mesma coisa que o 4000, e são equipamentos que não fazem virtualização. Os nossos equipamentos equivalentes a essa plataforma já fazem a virtualização, eles têm um aumento de throughput de até 3 vezes no 8015 e de 15 para 42 GB na família 11515. Ou seja, a gente cresce nas mesmas condições que o nosso concorrente, só que cresce muito mais e cresce em outros fatores, né? Então, hoje, a gente oferece uma performance muito superior com uma proteção de investimento muito maior, porque o cliente pode ficar com o equipamento mais tempo, a gente cresce mais, ele não há necessidade de você trocar o equipamento, tá? Outra funcionalidade é o TreeScale, né? O TreeScale tem o equivalente da F5, que é o CMP ou ActiveN, são duas funcionalidades. A gente está falando que o NetScaler tem uma única solução de crescimento, que é o clustering, uma única só, contra a F5 que tem duas. Por que eles têm duas? Porque uma é para os Viprions, onde você tem é muito parecido com o TreeScale, mas você tem crescimento baseado no Blade, ou seja, você consegue fazer tudo o que a gente faz no mesmo Blade. Se você tiver um segundo Blade, é uma outra coisa. A gente não tem esse problema, a gente vai fazer o TreeScale até 32 nós, e a gente não tem Blade, a gente pode fazer esse crescimento, extrapolar aquela área do Blade. E o ActiveN, que é diferente do TreeScale, é uma coisa que veio antes, né? Que suporta nos Viprions, né? Mas tem um problema, na verdade, uma limitação de dimensionamento, porque os módulos virtuais, como eles não têm módulos virtuais, o VIP, o endereço do balanceador, ele tem que ficar atrelado a um equipamento. Então, se aquele equipamento eu tenho um secundário, é fato, mas eu tenho que estar sempre preocupado em mandar ou encaminhar os pacotes para aquele equipamento. E eu não posso fazer, por exemplo, distribuição de carga. Se aquele equipamento estiver perto do limite, eu não consigo derivar as conexões dele para um segundo VIP. Eu tenho que fazer para um mesmo VIP em outro equipamento. Tem que fazer para um segundo VIP. E a gente não tem esse problema. A gente está num VIP, eu consigo distribuir carga entre outros equipamentos num mesmo VIP. Então a configuração se torna muito mais simples, muito mais fácil. Tá? Ou seja, o clustering, o nosso TreeScale, é muito mais estável, é uma única tecnologia e é muito mais escalável. Tá? E quando você compara a virtualização, que é o CMP, com o SDX, a gente entende por que o SDX é uma solução muito mais madura. Né? Primeiro que a gente não está reinventando a roda, a gente está virtualizando, a gente está usando um hypervisor que já está homologado, é aceito no mercado, para fazer a virtualização dentro da caixa, onde eu tenho uma possibilidade, por exemplo, de alocar até 7 cores. Então eu consigo simplesmente colocar uma VM dentro do NetScaler e colocar e dizer, que, por exemplo, que o NetScaler ele pode ter uma VM com 1/4 de core, 2, 3, até 7 cores. Eu posso dizer que aquela VM dentro do NetScaler tem um limite de 2 GB de RAM, mas pode ter 2,5, pode ter 3 GB. Eu posso dizer que aquela VM pode ter um chip SSL, 2, 3, tá? Enquanto que na solução do concorrente, a distribuição é sempre igualitária, ou seja, como que eu garanto que eu não vou roubar recurso de de uma outra VM que está do meu lado, nem é VM, mas de uma outra instância que está do lado, né? E porque tudo é compartilhado, né? Além disso, eu tenho um número, uma densidade muito maior, né? Eu consigo colocar até 80 VMs dentro de uma caixa contra 20 dentro de um Blade, né? Então, tudo isso aí são coisas que vocês podem usar aí para informar o cliente e levar o cliente para uma decisão técnica mais adequada com o que ele precisa, né? Tá? Em resumo, mais densidade com uma alocação muito mais interessante de recursos, uma total abstração de hardware, porque aí eu estou virtualizando,
eu estou fazendo um pool de recurso em cima de um hypervisor, diferente do nosso concorrente. Inclusive, existe clientes, que eu já vi isso, testemunho de clientes, que quando vão usar essa solução, tem que colocar um firewall para dividir as VMs. A gente não precisa fazer isso porque são VMs, né? Se você quiser colocar, você pode até colocar, mas não existe uma real necessidade. Tá? Alguns pontos chaves que a gente deve elencar, uma é que o SDX permite múltiplas instâncias, né? Até 80, a densidade é muito maior, né? E outra coisa que vocês têm que lembrar, gente, que utilizando o SDX você consegue colocar mais funcionalidades. Vou ter um balanceador virtual para balancear minhas aplicações, um balanceador virtual para fazer o GSLB, um balanceador virtual para fazer o AF, um balanceador virtual para suportar meu ambiente ZenApp e Vendesk, e assim sucessivamente. Se eu não usar isso, eu tenho essa opção. O nosso concorrente não consegue colocar mais de 3 funcionalidades dentro de um módulo, porque tem uma limitação by design de 3 funcionalidades por módulo. Então tem esse problema aí. E se efetivamente vocês se depararem com uma solução onde está sendo posicionado o concorrente para fazer o que a gente faz, garantam que o cliente está usando o APM, que é o módulo da F5, para fazer o que a gente faz para Zendesk e ZenApp. Então, são dicas que eu estou dando para vocês, para justamente você não cair na armadilha do throughput. Né? Tudo, no final, não é tudo uma questão de throughput, não é uma questão de velocidade, tá? É uma questão de densidade. Tá? E quando vocês se depararem efetivamente com a necessidade de provar que o Netscaler funciona melhor com a nossa solução, lembre-se do Insight. Quem faz Insight é só a Citrix. Se o cliente tem uma real necessidade de visibilidade, o Insight é uma coisa que o Netscaler vai entregar e só ele vai entregar. Tá? É totalmente integrado com o Director, né? Totalmente integrado com os relatórios. Os relatórios que você vai ter no Netscaler estão integrados com o ICA, né? Tudo é um único software, um fabricante único, né? Imagine o cliente com uma parada no ambiente VDI dele e quem é o front-end é um F5. Eu vou ligar para as duas empresas para saber por que parou? Pensem nisso. Tá? Mas a resposta da F5 para o Insight é essa. Não tem. Então, posicione Insight para garantir que o Netscaler vai estar dentro do ambiente de ZenApp, Zendesk de vocês, tá? O Insight é um tiro certo para efetivamente vocês oferecerem o melhor para o cliente, do ponto de vista de visibilidade, e só a gente que oferece. Certo? Lembrar que o Insight, né, você pode ter ele na versão Enterprise com um add-on para Insight, um add-on para Insight, ou você pode ter diretamente no Platinum, né? Mas lembre-se, pessoal, se tiverem dúvidas para a configuração do ambiente de Netscaler, podem contar com o seu distribuidor, que eles têm pessoas, tem staff técnico para ajudar nessas configurações. Tá? Para vocês terem uma ideia de preço, de novo, sempre SRP, tá, gente? Sempre preço lá fora. Isso é uma coisa que eu preciso chamar a atenção de vocês, né? Às vezes fazem, pô, o concorrente é mais barato. Isso aqui é uma simulação de quando você posiciona o Citrix para fazer multisserviço, como ele fica interessante, né? Se você pegar um modelo 2000S, por exemplo, que custa $28 mil de lista, e um Netscaler Enterprise, o F5 é mais barato. Mas aí quando você vai adicionando os módulos, olha o preço final. A gente mantém nos 35, porque o Enterprise já contempla o GSLB, já contempla a administração central, e tudo isso é um add-on que você tem que colocar no F5. Então, de novo, entendam a concorrência, saiba como se posicionar, e uma maneira muito fácil da gente ajudar é vocês trazerem para a gente o que efetivamente, com quem vocês estão competindo. Nós falamos dos detalhes, tá? Não adianta falar assim, estou concorrendo com a F5 e não saber qual é o modelo, não saber qual é a versão de software. A gente precisa saber disso para ter um posicionamento correto
com relação a eles. Tá? Por que Netscaler, gente? Eu acho que eu já coloquei vários pontos, né? Mas se a gente for extrapolar e olhar para o mercado, a gente está falando de um produto que está ali posicionado no Gartner ali, muito próximo, quase na mesma linha da F5, um produto que a gente começou, tem 2006, mas a gente realmente colocou investimento, recurso homem, esses últimos 2 anos, foco esses últimos 2 anos, o produto deslanchou, né? A gente tem a liderança aí, 2013 a gente ganhou um prêmio de melhor WAF de mercado, ou seja, melhor protetor ou melhor dispositivo de segurança para aplicações, e os nossos números de crescimento mostram aí o quanto a gente vem tendo uma boa execução, né? E no final, as grandes vantagens aí, né, que a gente tem, primeiro, performance real superior aí, né, testado pelo Tolly, né, a gente aí é 2 a 5 vezes mais rápido. O dimensionamento, nosso PS-Grow, ele é constatado que cresce mais, vocês viram lá o 2000, 4000, que o crescimento é só em cima de SSL, não existe um crescimento de band, de throughput. A consolidação, ou seja, o tempo que esse equipamento vai ficar dentro do seu data center, do cliente, é muito maior, ou seja, você está dando uma proposta de valor maior para o teu cliente. O suporte para ZenApp e Zendesk e o Insight. Então, esses 5 pontos são os 5 pontos que vocês têm que ter na cabeça para quando encontram o concorrente. Tá? Além disso, né, todo o nosso posicionamento, né, o posicionamento que a Citrix tem de trazer o BIO, a consumerização, a gente está aí, a gente sempre teve foco no usuário, seja ele olhando para a consumerização, seja ele olhando para a plataforma de cloud, a própria parceria que a Cisco tem com a Citrix, né, que mostra como os nossos produtos estão elencados com as soluções de data center da própria Cisco, né, e entregando uma solução end-to-end para o usuário final, né. Somente a Citrix tem a possibilidade de entender o usuário de ponta a ponta, porque a gente tem um portfólio de ponta a ponta, desde o usuário até a infraestrutura. Tá? E o Cloud Bridge, por quê? A gente tem a concorrência, a gente reconhece que tem Cisco, que tem F5, Blue Coat, Riverbed, mas a gente tem uma melhor proposta de valor. Então, para clientes que têm ambientes ZenApp e Zendesk, gente, não a gente é inadmissível a gente perder oportunidade, cara. A gente tem a melhor proposta de valor, a gente abre o ICA, a gente faz priorização em cima do ICA, tá? E a gente é mais rápido que a Riverbed. Tá? Então é assim, não percam oportunidades, tragam isso para a Citrix, tragam isso para o seu distribuidor, a gente apoia, a gente ajuda a posicionar o produto e ajudar a atuar com relação à concorrência, tá? E, gente, não esqueçam dos nossos recursos competitivos, não esqueçam do Sales IQ, todo o material de competição, todo o material, todas as informações que nós temos de concorrência, os battle cards, os materiais de vendas competitivas, os relatórios de ganho, de competitividade, estão no Sales IQ, que tem opção de ser acessado pelo seu smartphone, pelo seu dispositivo móvel, de maneira muito simples e muito rápida, ok? Era isso que eu queria comentar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. O meu e-mail é andré.gonçalves@citrix.com. Se vocês tiverem dúvidas, não podem me mandar e-mail. Não esqueçam sempre de colocar o distribuidor de vocês em cópia, que se o tempo de resposta não for adequado, ele pode ajudar. E boas vendas.